O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa de lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que eu acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Meus prezados, apagar a luz aqui, é por isso que eu estou olhando para o lado aqui. Meus prezados internautas que estão em casa, acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube e assim por diante. Que falta vocês nos fazem, tanto a nós, na vida de vocês, e vocês em nossas vidas. Com certeza esta festa de hoje, a começar hoje, seria muito mais plena se nós pudéssemos estar juntos, em comunidade. Entretanto, mesmo assim, nós o estamos, celebrando o amor diante das tecnologias, chegando ao teu coração. Por outro lado também, este momento que estamos vivendo, provoca em nós uma vivência real na nossa história daquilo que aconteceu. Talvez nunca, enquanto humanidade, ou talvez na história nossa, nós tenhamos vivido tão similarmente a palavra de Deus encarnada em nossa vida como agora. Cito, por exemplo, hoje mesmo, nesta noite em que Jesus chama os discípulos e faz a última ceia, eram poucas pessoas, senão somente os 12 apóstolos. A maior novidade de Jesus, a maior graça que Jesus fez nesta terra,
ele a revelou somente a 12 pessoas. Não tinha nem transmissão, não tinha ninguém do outro lado. Deus é assim, escolhe às vezes o pequeno, o pouco, para poder chegar no grande. Deus não começa nas grandes massas para poder chegar no pequeno, não. Ele começa assim, no pouco. E nós, em cada um de nós, estamos vivendo nas nossas solidões, nos nossos quartos, em nossas casas, em nossas famílias, o nosso pouco. E no nosso pouco ali, Deus tem se revelado. Estamos com medo, a sociedade como um todo, de um vírus que pode nos levar à morte. E por causa disso, nos trancamos. O medo da morte. Se você soubesse que morreria amanhã, o que você faria? Se nós tivéssemos consciência de que talvez esta noite fosse a nossa última noite nesta terra, o que você faria? Jesus, tendo esse conhecimento e essa consciência, porque já estava tudo caminhando para tal, ele se junta aos seus 12 apóstolos, e a eles faz uma refeição, o altar, uma mesa. Bem provavelmente não era uma mesa como essa. Dizem os teólogos que a mesa era em forma de U, e eles sentavam apoiando no chão, apoiando o braço na mesa. E naquela forma de U, eles se aproximavam e ceiavam. Jesus escolheu para poder se fazer memória, para que as pessoas pudessem lembrar dele perpetuamente, a sua última atitude na terra foi cear. E eu adoro isso em Jesus Cristo. Não tem coisa melhor na vida da gente de poder chegar e sentar com a família, com os amigos e cear. Quantos aqui de nós estamos com saudade de estarmos uns com os outros, de poder sentar à mesa, tomar um vinho, tomar uma bebida, comer alguma coisa e partilhar. A mesa, ela revela, a mesa tem os seus segredos e seus mistérios. A mesa, ela nos aproxima, nos cria intimidade. E é justamente neste ambiente em que Jesus quis se fazer presente de forma memorial, através da Eucaristia, através de uma Santa Ceia, que são também as nossas refeições diárias, por que não? Quando nós nos sentamos à mesa para conversar, para partilhar, tem algo de sagrado, tem algo de divino. Deus se faz presente, mas quando nós fazemos isto, unidos em Deus, mais ainda Ele se faz. Nesta noite, além de instituir a Eucaristia, o seu memorial, Jesus institui um outro sacramento para a igreja, que é a ordem. Nesse dia, os apóstolos recebem o munus, o serviço, a missão de fazer memória do Cristo. É bem provável que Jesus Cristo tenha utilizado a ceia judaica para poder se fazer memorial. E isso é muito importante para nosso conhecimento, você que está se aproximando agora da igreja, está voltando para a igreja, e é bom a gente ter um pouco dessa memória, desse conhecimento. Jesus utiliza uma expressão, fazer isto em memória de mim. A palavra memória, no mundo bíblico, ela tem um significado muito importante. Memória não é simplesmente uma recordação mental, mas memória é um atualizar, é um trazer presente. Jesus retoma essa expressão já do Antigo Testamento, quando os judeus já faziam memória da Páscoa judaica. E qual era a Páscoa judaica? O povo no deserto estava preso, escravizado entre aspas, preso ao povo do Egito. Eles pedem uma libertação. E na noite, ou no dia seguinte eles serão libertos, naquela noite anterior, Deus dá a Moisés uma ordem.
para que eles fizessem uma refeição por família, que pegasse um cordeiro por família e que passasse o sangue do cordeiro nas portas das casas. E aquelas casas que tinham o sangue, nada a elas aconteceria de mal, porque estavam protegidas por Deus. E assim foi a 10ª praga do Egito, onde todos os primogênitos da natureza e do ser humano, criaturas e seres humanos, todos os primogênitos morreram, com exceção dos filhos de Hebreus que estavam com sangue na porta. Esta foi a grande noite de libertação do povo. No dia seguinte, quando amanheceu, o choro estava pela cidade, mas os filhos dos hebreus estavam felizes. E eles puderam então sair. O faraó permitiu que eles saíssem e deixassem livres. Eles saem da escravidão para a liberdade. Assim também os judeus faziam então memória deste acontecimento todos os anos, na ceia, em sua ceia. E é nesta ceia, neste contexto de Páscoa judaica, que Jesus reúne os seus apóstolos, os poucos, para fazer uma nova aliança. E aqui, meus irmãos, no dia de hoje, na quinta-feira, Jesus antecipa o que irá acontecer no dia seguinte. Ele pega o pão e diz: este é meu corpo que será dado por vós. Será dado, ou seja, amanhã. Ele pega o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança que será derramado por vós. O cálice da nova e eterna. É a nova aliança que Deus faz com o seu povo. E agora nós não precisamos mais passar sangue de cordeiro ou de animal em nossa porta. Mas ele se torna a vítima, ele é o cordeiro, e nós não temos que passar sangue, mas temos que beber do seu sangue. Mas nessa noite você não poderá beber. Nessa noite você não poderá renovar fisicamente este alimento. Eu sei que dá tristeza no nosso coração por causa disto. Mas, espera lá. Há quanto tempo você não comunga? Eu não sou médico. Eu fiz uma consulta rápida ali agora com um estudante de medicina. Um sangue nosso, nosso sangue biológico, formado por células. E essas células morrem de tempos em tempos. Não sei, um mês, doutor? Um pouco mais, um pouco menos? Nosso sangue, nossas células estão sendo renovadas. Se você comungou há um pouco menos de 30 dias, ou um pouco mais, quem seja, ainda o sangue de Cristo está dentro de você. Isso numa simbologia, simplesmente, só para poder te ajudar, porque diz Jesus que é tão sagrado o seu sangue e o seu corpo, que ele diz que quem dele comer e beber, terá vida. Comer do corpo e do sangue de Cristo nos dá vida, e nós não teremos mais fome, nem mais sede. Beber desta água e alimentarmos dele. E assim como o povo do Egito, com o sangue na porta de um animal cordeiro, foram protegidos e libertos da morte, da escravidão para a liberdade, todos aqueles que comem do corpo e do sangue de Cristo, são privados, são libertos da morte para a vida. A morte não mais nos deterá. Quando nós nos alimentamos de Jesus Cristo, nosso corpo vai se tornando divino. A igreja nos pede que essa periodicidade seja uma vez por semana. E eu sei que neste período difícil que estamos vivendo, nós estamos aqui um pouco enfraquecendo, porque não estamos recebendo o divino dentro de nós. Mas, ainda assim, no seu desejo de comunhão, Deus se faz presente. Alimentar-nos de Deus
é a nossa força maior. Tudo que eu consigo ser na minha vida, tudo que eu já cheguei e o que eu chegarei um dia a ser na vida, pela inteligência, pela sabedoria e por tudo, vem deste altar. A capacidade que a Eucaristia me oferece, me dá a cada um de nós, é extraordinário. Quanto mais vamos comungando do Senhor, mais vamos nos divinizando, mais as nossas atitudes, nossos gestos vão se tornando divinos. Eu não sou meramente instintivo, eu sou muito mais. Eu tenho o Espírito, a sua graça agindo dentro de mim. Eu costumo dizer para quem costuma me ouvir, quando comungamos, o corpo de Cristo se dissolve em nossa saliva e entra em nosso corpo. Eu sei, nessa noite você não poderá beber, mas por outro lado, muitos foram aqueles na história bíblica, também naquela noite não estiveram, mas se alimentaram. Muitos se alimentaram do Senhor, mesmo não estando naquela noite, eram somente 12 e não mais. E Deus os alimentou de qualquer maneira. A Eucaristia é a presença real de Cristo. Para nós cristãos católicos, não se trata de um simbolismo, mas de realidade. E eu falo também sempre sobre isto. O que é o símbolo? Um amarelo, um dourado, isso é um símbolo. Ouro nos lembra uma riqueza. O branco, símbolo de paz. Mas isso não é paz, isso não é riqueza. O símbolo me remete a alguma coisa. Nós cristãos católicos, desde o princípio, afirmamos que o que nós celebramos e comungamos é realmente corpo e sangue do Senhor. E quando eu o recebo, ele potencializa o meu ser, a minha vida. E a Eucaristia é possível acontecer. De que maneira? Graças aos sacerdotes. Jesus disse àqueles 12 e não mais ninguém, só aos 12. Fazei isto em memória de mim. Na Santa Ceia não tinha mulher, não tinha outros discípulos, tinham aqueles 12 somente. E a eles deu o poder de fazer memória daquilo que estava acontecendo. E é graças àqueles 12 que chega até nós esse mandamento. Aqueles 12, quando próximo de morrer ou quando estava crescendo a missão, eles impunham as mãos sobre outros homens e davam e conferiam a graça para poder também fazer o memorial. E assim foi passando de geração em geração em geração. Eu sou padre há 15 anos e um pouco mais. Há 15 anos atrás, Dom Luiz Mancilla Vilela, nosso arcebispo emérito, impôs as mãos sobre minha cabeça. E através da imposição das mãos, da imposição na cabeça de suas mãos e a unção das minhas mãos, eu recebi o poder conferido de Deus à igreja, para poder ligar e desligar. O sacerdote tem essa missão de fazer presente o memorial acontecer. Se não tiver padre, não tem Eucaristia. Não pode eu simplesmente, ou você no seu lugar, por você mesmo falar, eu vou celebrar aqui hoje, vamos brincar, fazer aqui, isso aqui é o pão. Não. Ele entregou-se aos 12. E compete a esses 12 a transmitir esse poder, e assim o fizeram até chegar nos dias de hoje. Assim, como já dizemos, hoje a igreja celebra a instituição da Eucaristia e o sacramento da ordem. Hoje nascem os principais sacramentos que nos alimentam em nossa igreja. A Eucaristia, mas que vem pela mão de homens, de sacerdotes, que somos fracos, gente. Muitos de vocês, muitas pessoas, já deixaram de participar da igreja pela fraqueza dos nossos padres, pelo testemunho de cada um de nós.
Sim, Deus nos colocou esse grande tesouro em vasos de barro. Nós somos frágeis, fracos. Uns despontam, outros têm qualidades, outros têm dificuldades. São esses que disseram sim ao chamado de Deus. E a esses devemos honrar e respeitar, porque esses estão em todos os cantos deste mundo, nas grandes periferias, isolados numa roça, num sertão, estão ali buscando alimentar aquele povo, fazendo com que Jesus Cristo se faça presente continuamente. E quantos são privados da Eucaristia porque não tem a figura do sacerdote? Ser padre não é fácil. Não é fácil. Como também o próprio Cristo, na sua missão, não foi fácil. No tempo de hoje, são muitos desafios, são muitas exigências, muitas responsabilidades. Por isso, reze pelo seu sacerdote. Reze pelos sacerdotes. E reze pelas vocações, porque se nós não tivermos mais sacerdotes, homens capazes de se doar por Deus, nós não teremos o alimento maior, que é o próprio Cristo. Ele se faz presente quando a comunidade se reúne, mas nessa comunidade seja presidida por um sacerdote, escolhido pelo próprio Deus, ungido para poder fazer presente o Salvador. E nesses 12 apóstolos nós tínhamos Pedro. Nosso Pedro é o Papa hoje, que preside na caridade a igreja. Nós temos nossos bispos, que são os apóstolos. E esses bispos conferem a nós o poder para poder ajudá-los nesta missão. E neste tempo difícil que estamos vivendo, o colégio dos apóstolos, o Santo Padre, o Pedro da atualidade, nos dispensa da obrigatoriedade de estarmos aqui nesta noite e nos domingos, para que nós possamos em casa, podemos viver a alegria, a vida e celebrar. Por isso, mesmo em casa, você está vivendo a sua Eucaristia. A igreja está abençoando aquilo que você está fazendo. E eu queria terminar abrindo um outro aspecto da Eucaristia. Hoje, a igreja também faz o lava-pés, que nós aqui na igreja omitiremos. Você sabe as razões pelas quais. Mas o que é o lava-pés? O lava-pés nada mais é do que, como diz o Evangelho, onde o nosso mestre se inclina e se dobra até nós. Lavar pés no mundo bíblico é uma atitude de servo, serviçal. Se ele, o grande, se dobra ao pequeno, ainda mais nós. Hoje, você não poderá participar da Eucaristia enquanto corpo e sangue, mas você poderá viver a Eucaristia caridade. Porque a Eucaristia não se resume a um ato litúrgico, mas esse ato me leva e há de me levar a uma vivência de lavar os pés. Não se coloca acima de ninguém, não. E mesmo que você seja um conhecedor, uma pessoa inteligente, uma influência que seja, tenha humildade. Pelo corpo e sangue que nós celebramos, tenha humildade. Seja humilde de se dobrar diante da sua esposa, se dobrar diante do seu esposo, se dobrar diante dos seus pais. Quantos filhos rebeldes, que não mais escutam seus pais, que não mais ceiam juntos. As famílias estão sendo dispersas pela internet, não se sentam, não dialogam, não partilham suas vidas, não tem mais o respeito. Hoje, desça do seu alto de orgulho, de prepotência, de altivez, o que seja, e tenha a humildade de lavar o pé da sua mãe, que tanto lhe serve, que tanto lhe faz comida, que tanto lava a sua roupa. Tenha a humildade de se dobrar e se fazer pequeno por aqueles que estão ao seu lado, que te suportam. Porque não é difícil conviver com você, se comigo não é. Não é difícil, você não é fácil.
Ou você pensa que as pessoas que estão ao seu redor, que são as pessoas difíceis? Não, é você. Por isso, na sua prepotência, no seu alto degrau, tenha humildade, já que nós somos grandes, faça pequeno. Toma a iniciativa. Seja caridoso. Seja silencioso e lave. E nossa altura, também, tudo aquilo que nós temos e somos, vamos partilhar com os menores. Hoje a Eucaristia nos ensina que devemos partilhar tudo o que nós temos. Gente, Jesus não deu tudo o que tinha. Corpo, sangue, palavra, mãe, tudo que Ele tinha, tudo. O Pai, Ele deu tudo. Para que nós pudéssemos ter tudo. E quanto mais nós doamos, mais nós recebemos. Que essa Eucaristia de hoje que celebramos possa trazer em nós o real sentido, nos faça despertar de muitas coisas. E que coloque em nós o desejo de comungar. Nossa arquidiocese, nosso bispo liberou, a partir de domingo que vem agora, nós vamos falar no final da celebração, os que puderem e desejarem, você irá receber a Eucaristia. Deseje, faça sua confissão, sua penitência, peça a Deus misericórdia, para que realmente você possa receber esse poder divino em sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.